Oi, meus seguidores, boa noite. Desculpa pelos vídeos que eu fiz lá do meu marido, meu esposo, que não escutou meus conselhos, mas eu quero falar um pouquinho de Deus, eu quero falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida há muito tempo atrás, né? Que eu morava em Veredinha, aí me mudei para Itambé, não conhecia a palavra de Deus, conhecia assim, por falar. Mas quando eu cheguei em Itambé, que eu conheci a palavra de Deus, Deus falou comigo muito. Eu comecei para o ministério do Senhor. Eu comecei a servir a Deus, todo dia eu ia para a igreja, todo dia eu ia para a igreja, todo dia. E eu comecei a ter aquela intimidade com o Senhor tão grande que eu já cheguei a revelar pessoas que estavam lá dentro do ministério. Eu tive um sonho de uma irmã na cadeira de roda, quando eu cheguei dentro do ministério, que eu falei para ela chegou para mim e falou bem assim, ó, eu só escuto revelações vindas do pastor. Eu falei, então, amém. E Deus estava me usando, Deus queria mais de mim, eu todo dia estava no ministério. Eu estava tão assim com Deus que eu não conseguia ficar fora da igreja do ministério. Aí essa irmã me renegou, né? Renegou a mim, não, renegou a Deus, porque quando Deus te usa por inteiro. E tinha irmã ali buscando a Deus há mais de anos e nunca tinha o que Deus tinha me dado. E aí ela falou bem assim comigo: eu vou escutar revelações do pastor, não de você, porque você é novata. Que eu falei, amém. Tinha vindo um pastor de Itapetinga que ele nunca tinha me visto, né? Ele veio pregar. Aí quando ele subiu no púlpito, ele pegou o microfone e falou bem assim: ó, o negócio é o seguinte, Deus está dando um livramento para o irmão aqui que ia ficar de cadeira de roda. E Deus manda falar contigo que ele usa os pequenos para confundir os grandes. E eu tinha falado com ela, né? Aí eu fiquei quietinha no meu canto. E Deus está te dando um livramento de acidente. Eu já tinha falado com ela. Aí depois, no final do culto, que ela escutou tudo, ela veio me abraçar e falou assim: eu deveria ter acreditado no que Deus tinha falado contigo. Eu falei bem assim, ó, você não me deve nada, você deve para Deus, porque quando Deus usa um servo, ele usa por inteiro. Mas amém. Amém para você, que você não ouviu que Deus falou comigo para falar contigo, mas amém. E Deus provou realmente que ele era Deus na minha vida. E eu fiquei naquele ministério assim, tão grandona, que eu não conseguia ficar longe da igreja. Todo dia eu ia, todo dia eu servia a Deus. Não cheguei a pregar, não, que eu preguei em São Paulo. Em São Paulo eu preguei. Aí eu lá no meu cantinho e Deus me usando, Deus me mostrando em sonho, Deus mandando eu subir no monte, Deus mandando eu orar. E Deus me colocou na prova. Você sabe qual foi essa prova que Deus me colocou? Deus me colocou para passar fome 7 dias. E minha sogra morando do lado, e Deus não permitia ela me dar 1 grão de arroz. E eu passando fome, e Deus falando bem assim, ó, desce no jejum, que eu quero falar contigo. Desce no jejum, que eu falo contigo, e eu passando fome. Tinha dias que eu comia farinha, porque Deus não permitia eu comer algo, porque Deus queria falar comigo, e quando Deus quer falar com o crente tem que descer no jejum sem comer nada. Vocês aí que é evangélico, meus seguidores, e vocês sabem do que eu estou falando. E eu passando fome, e aí Deus querendo falar comigo. Quando Deus falou comigo, Deus já dá providência, Deus já deu comida na minha casa, Deus já fez tudo. E falou bem assim, passou pela prova. E quando um crente passar pela prova com fome, ele tem que glorificar a Deus. Porque se um crente passar fome e ele reclamar de Deus, ele não é crente. Um crente que é crente passa pela prova com fome, gloriando a Deus, porque Deus coloca na prova. Deus coloca com fome, Deus reage para não ter comida nenhuma, para ver se ele realmente é do Senhor. E eu passei pela prova glorificando a Deus, comia farinha mesmo, não vou mentir, mas passei. E hoje eu falo para meus seguidores, eu tô aqui, eu tenho tudo, mas amanhã eu posso não ter nada, porque Deus me usa tremendamente, e, sei lá, eu sinto falta do Senhor, vai